Nas estradas, muitos pontos ainda não possuem radar para conter a velocidade dos motoristas. E as dificuldades em fiscalizar esses veículos é grande, até mesmo para a Polícia Rodoviária. As empresas de ônibus e transportadoras que possuem carros em circulação por todo o país também não conseguem ter esse controle. E é aí que o tacógrafo entra em ação, porque ele é instalado dentro dos veículos que estão a serviço, porque sua função é a de monitorar a movimentação de cada um deles. O tacógrafo é um aparelho, que ele registra a velocidade instantânea do veículo. E essa velocidade fica registrada, aí nos aparelhos de 24 horas, no caso, um dia, e nos aparelhos de 7 dias, uma semana, ele fica registrado no aparelho. Tá? Qual que é a importância deste tacógrafo? Ele é de suma importância, uma vez que sempre que o veículo for fiscalizado, você tem um histórico anterior das velocidades que esse veículo ele imprimiu. Então, no caso de um acidente, no caso de uma fiscalização, você pode ter esse histórico. No momento daquele acidente, qual era a velocidade dele, se houve uma frenagem brusca, ou se, no caso, durante o dia, esse veículo, a velocidade que ele imprimiu, o tempo que ele ficou na condução do veículo, o tempo que ele descansou e demais possibilidades aí. Qual o objetivo dele? O objetivo principal dele é verificar, no caso aí, o tempo que o condutor esteve na direção do veículo, verificar a velocidade e a forma como ele conduziu. Então dá para você ter um perfil do condutor naquele momento. O tacógrafo consegue registrar cada quilômetro percorrido, com detalhes de tempo, distância, velocidade e itinerários. Esse equipamento veio com o objetivo de trazer mais segurança às estradas. Para quem não tem o tacógrafo, artigo 230, o parágrafo 10º, o parágrafo 9º, o aparelho para quem não tem ou o aparelho está desligado. E para quem está com o aparelho, porém o aparelho está com uma das agulhas inoperante, aí sim o 230-10, que aí no caso a agulha está defeituosa, não está marcando direito. E já para o aparelho viciado nós temos a específico 230-14. Qual a punição para esta pessoa que estiver irregular? Autuação, será feita a autuação nesses artigos citados e o recolhimento do CRLV do veículo para regularização e vistoria na base para ver se o aparelho foi sanada a irregularidade. O uso do tacógrafo é obrigatório por lei para alguns tipos de veículos, como os escolares, independente do ano de fabricação, além dos veículos de transportes de carga perigosa e que transportam passageiros. Os únicos que não precisam são aqueles que exercem atividade sem ser remunerada. O tacógrafo ele é um aparelho que hoje ele é obrigatório, ele já sai nos veículos, caminhões, ônibus, vans de fábrica, porque ele é obrigatório pela legislação do trânsito. E assim, a procura em relação à venda são veículos que ainda não possuem e que agora estão indo atrás. Ou no caso, se tiver dado algum problema, para substituir. Ele é um aparelho que o custo dele é, assim, em termos de caminhão, ele é elevado. Mas ele dá manutenção, não é uma coisa que você tem que substituir sempre. Todas as peças são substituíveis, a manutenção é feita de uma forma fácil e prática, sem problema algum. O ideal seria, assim, todo ano o proprietário procurar fazer uma manutenção. Por quê? As peças, elas desgastam. Existem agulhas, eixos, ímãs de relógio e tudo mais, que isso aí, conforme o uso do tacógrafo, vai desgastando. Então, o ideal seria a manutenção. O Inmetro, hoje tem uma legislação do Inmetro, uma portaria do Inmetro, que obriga os proprietários a certificarem o tacógrafo. Por quê? Obriga eles a fazerem essa manutenção. Tá verificando, mas assim, a preocupação era, a gente tinha muito veículo nas estradas em mau uso, que o proprietário não se preocupava em estar fazendo manutenção sempre e tudo mais. Então, o tacógrafo estava desregulado, trabalhando errado, marcando errado. Então, para evitar isso, a gente o Inmetro agora tem essa legislação. Então, ajuda a estar fazendo a manutenção sempre. Esse tacógrafo ele vai ser feito uma verificação dele para ver se está correto, passa numa máquina de teste. Ele estando correto, esse tacógrafo é selado e lacrado. Então, ele não pode ser violado, evita até adulteração, porque tem muitos proprietários que adulteravam o tacógrafo, até
Acho que a maior parte é motoristas de empresas. O taqual, se você subir ou baixar a agulha, ele pode marcar mais ou menos. Então, existe forma de você adulterar para que ele ganhe mais tempo nas estradas. Então, esse certificado é até mesmo para isso. Verificar a manutenção, verificar se ele está adulterado, para que a gente faça os veículos estarem na estrada de uma forma, né, mais correta e evitando acidentes.